Thumbnails, um dos maiores responsáveis pelo bom ou péssimo desempenho do seu conteúdo. E é exatamente por isso que hoje eu vou te ensinar como resolver isso de uma vez por todas. Antes de mais nada, você precisa entender uma coisa muito importante. Para você produzir conteúdo ser 100% original não é interessante agora, porque ninguém te conhece e ninguém está interessado no que você tem para mostrar. Lapada seca! As pessoas têm um gosto, elas estão querendo assistir algo e você precisa produzir algo que esteja dentro desse aspecto. Tendo entendido isso, agora você consegue de fato criar thumbnails que realmente vão funcionar. Então bora pro vídeo que tá maneiro. Tendo entrado aqui no Photoshop, rapaziada, a gente vai começar a trabalhar primeiro no conceito do vídeo e depois também aí na parte estética. A gente tem essa thumb aqui que foi enviado por um dos meus inscritos, que é jogos competitivos consomem a sua mente. Eu já vou falar quais são os problemas dessa thumb aqui em específico. Como vocês podem observar, o título do vídeo fala sobre como jogos competitivos podem ser um problema, seja de maneira psicológica ou de maneira financeira, até porque tem uma galera que gasta um dinheiro absurdo com jogo competitivo. O título tá bacana? Sim, o título tá bacana, então um dos requisitos aqui já foi cumprido. O único problema é que a thumb não conversa tão bem com o título. Levando em consideração que as pessoas assistem um vídeo no telefone e a thumb ela vai ficar menor do que isso daqui, né? Eu vendo aqui na tela do PC, eu consigo enxergar isso aqui perfeitamente. Eu consigo ver que tem um CS aqui, um Fortnite, um Marvel Rivals aqui. Quem não conhece esse jogo aqui não vai saber o que é League of Legends e Valorant. Só que tem um jeito de deixar isso aqui mais clicável, seguindo um princípio muito simples de uma criança tem que bater o olho e entender exatamente sobre o que é o vídeo. E o segundo princípio é gerar curiosidade. Como é que a gente vai fazer isso? Vamos lá. Primeira coisa, a gente tem aqui um fundo. Eu, particularmente, não gosto desse tipo de fundo seco aqui. Cadê a textura? Cadê a textura? Cadê a desgraça da textura? Vai ser essa daqui. A gente vai começar primeiro com uma textura de fundo escuro, que é o que vai dar a base do BG aqui pra nós. Beleza, nós estamos... Beleza, com o fundo aqui a gente vai precisar pensar em outra coisa, identidade visual. Eu falei no começo do vídeo que você não pode se apegar tanto a querer ser uma pessoa diferentona, mas você precisa manter ali no máximo possível a sua identidade visual. O Juan, que é o cara que fez essa thumb, e é o dono do canal e o dono desse vídeo, ele usa as cores violeta, roxo, lilás e variantes. Então a base dessa thumb vai ser seguindo essa linha de raciocínio. A gente tem um fundo aqui, uma coisa que vocês podem explorar, olha, é essa diferenciação ó, entre as camadas para você fazer ali a estética que você quiser. Agora a gente vai para o segundo ponto aqui. Qual que é o objetivo do vídeo? O vídeo quer falar com pessoas que jogam jogos competitivos ou pessoas que pararam de jogar jogos competitivos. Então, a pessoa, ao olhar para sua thumb, a primeira coisa que ela tem que ver é algo que remeta ela a isso. Só que aqui, o que tá chamando a atenção é o texto e o Satoru Gojo, que não tem nada a ver com nenhum desses dois tópicos. Então, tipo, isso aqui não faz sentido nenhum, enquanto as informações principais estão no fundo, onde a gente não consegue enxergar direito. Então, para resolver isso, o que a gente vai fazer? Eu tenho aqui, ó, esses dois personagens aqui de dois MOBAs muito famosos, né? Que é o Yoru e a Jinx. E a gente vai fazer com eles aqui uma paradinha, ó. Deixa eu só travar o BG aqui. Uma outra dica é que thumbnail, rapaziada, tem que ser uma coisa muito clara. Tem que chamar atenção. Então, se a sua thumbnail é escura, tipo aqui as informações importantes, ó, elas estão escuras. E o que chama atenção é totalmente o Gojo e o texto, o que tá errado. Você vai fazer o seguinte, os personagens que são o destaque do teu conteúdo, que são a mensagem principal por trás, né, que vai fazer o espectador entender sobre o que é, você, por favor, vem aqui e mexe um cadinho nele, ó, pra ele ficar mais claro. O Yoru não precisa, porque ele já tá branco o suficiente. Com os dois aqui, o fundo já vai pedir pra gente uma abordagem diferente. No caso, eu preciso dar mais destaque pra eles dois aqui no fundo. Como é que a gente vai fazer isso? Escurecendo a parte de baixo desse jeito. Vocês podem fazer assim com a ferramenta de degradê. Eu prefiro fazer de um jeito diferente. Eu prefiro pegar a ferramenta elipse, fazer um elipse gigante em uma cor escura. Eu recomendo que para esse tipo de trampo aqui, rapaziada, vocês usem preto mesmo. Quando for para texto, tipografia ou até desenho, não usa o preto chapado não, que não fica legal não. Mas para sombra, não tem problema. A gente vai rasterizar a camada. Rasterizamos a camadinha, filtro, desfoque gaussiano. Nós vamos botar o desfoque aqui, ó. Aqui, no talo, né? Aí a gente vai fazer isso aqui, vai dar uma leve descida e vai botar em multiplicação. E vai levemente, ó, escurecer aqui. Pronto, a gente já conseguiu fazer uma separação mínima entre os personagens e o fundo. Show de bola. E agora a gente vai adicionar mais uma outra coisa que eu acho que vai ficar muito legal, porque vai dar um destaque, vai dar um chamariz diferente, até um senso de humor. Eu vou colocar nessa thumb aqui, ó, esse personagem aqui, ó. Que é o Olhar de Mil Jardas. Que como a thumb do Juan fala, né, sobre como jogos competitivos consomem a sua mente, eu achei, tipo, na hora que eu li isso aqui, consomem sua mente, caralho. Na hora que eu li isso aqui, consomem sua mente, eu já lembrei desse personagem todo sequelado aqui, e eu acho que faz uma composição muito interessante, se vocês forem reparar bem. Aí, rapaziada, nessa parte de composição aqui,
é muito teste, né? Vocês aí testar e ver o que funciona. Eu vou tentar fazer uma parada que é deixar mais inclinado assim, pra gente conseguir trabalhar o texto. Bom, a gente já tem aqui uma composição de personagens e de fundo. Os personagens não se perdem no fundo, o que é extremamente importante. Os personagens não podem se juntar ao fundo. E pra poder melhorar isso, a gente vai fazer o quê? Vim cá em sombra projetada, adicionar uma sombra projetada aqui. Aí vocês podem fazer a regulamentação aqui de quão projetada essa sombra vai ser. Eu gosto de usar o mínimo do mínimo. E você vai copiar isso para os outros personagens também, para gerar uma separação melhor ainda do fundo que eles estão. Aí você fala assim, mas essa thumb tá muito seca em comparação a essa, aqui tem um brilhozinho. Sim, porque primeiro a gente monta a thumb e depois, conforme a gente vai montando a thumb, a gente vê o que ela vai pedindo de questões estéticas. Então, uma parada que eu vou fazer aqui é, eu quero fazer um brilho. Você vai pegar sempre uma cor mais clara do que o seu fundo. Então, tipo, aqui eu vou puxar uma cor mais ou menos aqui, às vezes até mais rosada, pra fazer um contraste. A gente vai fazer isso aqui, e a gente vai colocar um efeito... Opa! Aqui, ó, esse aqui tá maneiro. Aí a gente vai descer assim, e com isso, ó, o nosso soldadinho ele já ganha um destaque mais interessante, enquanto as figuras aqui ao fundo, ó, elas chamam a atenção por um motivo diferente. Você primeiro olha pra cá, e depois você entende o porquê que ele tá desesperado, tá ligado? Então, tipo, o personagem principal, ele tá com algum problema, ele tá desesperado por alguma razão, e o motivo são esses personagens, que estão ligados ao assunto principal da thumbnail do cara, que é jogos competitivos consomem a sua mente. Então vocês precisam ter esse pensamento, e uma coisa que é muito importante vocês fazerem é fazer o título e a thumb antes de gravar o vídeo. Então, pensa no assunto, depois pensa num título e pensa numa thumb pra combinar com esse título, tá ligado? Marcos, mas eu achei que tá muito simples. Não, então a gente vai melhorar, ué. Não tem problema, a gente melhora. Como a gente botou esse brilho aqui, eu gosto de fazer isso aqui também, ó. Isso aqui é uma parada que eu acho deveras interessante de fazer, ó, que é botar os brilhos. Mas tá maneiro e tal, mas eu quero dar mais destaque pras coisas aqui na thumbnail. Eu acho que as coisas estão um pouco destacadas. Uma coisa que você pode fazer pra dar mais destaque também, rapaziadinha, é vocês fazer o seguinte, ter o nosso personagem principal aqui, e eu quero dar um recorte nele, mas sem fazer aquela parada de só botar um contorno nele padrão do Photoshop. Vocês podem fazer isso daqui, que é uma parada que eu curto fazer, eu sempre faço. Maneirinho, e não precisa ser perfeito. Uma parada que a galera às vezes quebra muito a cabeça é justamente nesse ponto, tá ligado? Vocês ficam muito tempo tentando fazer o recorte perfeito, muito tempo querendo fazer um monte de pós-processamento, fazendo um monte de parada, enquanto tem gente aí que faz um vídeo merda, que tem uma thumb merda, mas aí pega muita view porque a thumb respeitou, tá ligado? Esses pontos que eu citei agora há pouco. De perto não tá legal, Marcos. Não achei legal. Não, tudo bem se você não tiver achado legal, entendeu? É uma questão estética. Aqui, ó. Mas vocês podem perceber, vou até aumentar aqui porque eu gosto, né, dele assim. Vocês podem perceber, ó, que mesmo que não esteja a coisa mais bonita e realista do mundo, que não é a minha intenção, não é o tipo de thumbnail que eu gosto de fazer, mas já destaca o personagem desses aqui, tá ligado? Já chama mais atenção ainda pra ele do que pra esses daqui de trás, entendeu? E você também pode fazer isso nos personagens de trás, caso você queira. Mas o que eu poderia fazer pra deixar essa thumb mais legal, tá ligado? Você pode brincar com mais textura, você pode botar mais textura aqui no fundo, ou você pode também, que é uma coisa que é muito funcional, é botar um texto. Mas quando a gente fala de texto, não são textos aleatórios, não são frases gigantes, é um texto chamativo. É interessante o texto ser legível? Porque ele pode complementar o seu título. Mas às vezes ele não precisa ser, porque a ideia toda vai meio que direcionar o espectador pra conseguir entender o que tá escrito aqui. Não do jeito que tá, obviamente. A gente vai mexer nisso. A gente acha meio, e estica, tá ligado? Até o final. Vai ter gente que vai achar isso aqui interessante, mas é aquilo que eu falei, não existe thumbnail certa ou errada. Existe a thumbnail que não respeita a função de uma thumbnail. Uma thumbnail bonita, ela pode ser linda e perder pra uma thumb que é horrível, mas que é funcional. E o que faz uma thumb ser funcional? Foi o que eu tinha falado no começo do vídeo. É a sua thumb ser facilmente identificável com o assunto principal do seu vídeo. Então, só de bater o olho aqui, eu sei sobre o que ele vai falar nesse vídeo. Ele vai falar sobre como os jogos online são prejudiciais à nossa saúde mental, ou algo nesse sentido. Então eu não preciso nem ler um título para poder saber sobre o que é esse vídeo, porque a thumb ela tá respeitando a função dela, que é me adiantar sobre o que vai ser falado naquele conteúdo. E o título ele vem para poder somar a essa estética. Então isso aqui tá maneiro, tá ligado? Não é o tipo de thumb que eu gosto de fazer. Eu tenho a minha própria identidade visual em relação a thumbnails, eu vou até acho que mostrar aqui. Eu tenho a minha própria estética de como eu gosto de fazer
fazer os textos, de como eu gosto de compor os elementos, de como eu gosto de trabalhar com texturas, como vocês podem ver, eu até uso uma bordinha aqui em volta. Isso aqui é do meu canal de games, que ó, tem essa outra thumb de metro que eu fiz aqui, que ficou super pica, tá ligado? Ficou muito maneira, mas é uma estética que eu gosto de usar. Às vezes o Juan vai gostar de usar uma estética mais assim, ou às vezes ele vai gostar de usar o texto assim, ó, que eu acho mais legal, tá ligado? Mas isso é a minha opinião. Então sim, respeitem a sua opinião na hora de fazer uma thumbnail, mas antes de tudo, a sua opinião não é superior a como as coisas de fato funcionem. Então você precisa respeitar a maneira certa de fazer um thumbnail, e dentro dessa maneira certa de fazer thumbnail, você pode mesclar com o que você gosta.